Olha essa pergunta aqui. Existe algum esqueleto para começar uma introdução, desenvolvimento, conclusão em uma redação? Então, essa questão ela é extremamente vinculada à questão anterior que eu respondi. Por isso que eu falei que dava para a gente especificar e aprofundar um pouco mais. Olha só, gente. Primeira forma que a gente vai trabalhar é com uma introdução. Então, a introdução ela é equivalente num texto curto, um texto de uma média de 30 linhas, ao primeiro parágrafo. E ela vai ter mais ou menos 6 linhas, de 3 a 6 linhas. E ela vai ter duas coisas importantes. O tema, que é o assunto que vai ser trabalhado, e a tese, que é a opinião que eu tenho em relação àquele assunto. Então, se eu falo assim, há vários carros produzidos no Brasil, mas o melhor carro é o da Fiat. Então, eu tenho um tema, carro produzidos no Brasil, e o melhor carro da Fiat é o da tese, é a minha tese, é a minha opinião, é o ponto que eu vou provar. Essa tese ela é fundamental para fazer um texto dissertativo. Depois que eu delimito qual é o meu tema e qual é a minha tese, normalmente o tema eles vão dar, então você delimita a tese, você vai fazer a parte de desenvolvimento. O desenvolvimento, ele pode ser composto de 2 a 3 parágrafos numa redação média de 30 linhas. Se eu fizer em 3 parágrafos, eu vou ter mais ou menos 6 linhas por parágrafo. Por quê? Porque aí eu ponho 6 linhas para introdução, mais 6 para cada parágrafo de desenvolvimento, quer dizer, vai dar 18 de desenvolvimento, mais os 6 da introdução, mais 6 de conclusão, dá uma média de 30 linhas. Como você não é obrigado a cumprir as 30, você pode fazer a introdução um pouquinho menor ou uma conclusão um pouquinho menor. Mas também é possível fazer 2 parágrafos de desenvolvimento de 9 linhas cada um, ou seja, parágrafos um pouco mais profundos. Nesse esquema inicial, a gente pode colocar argumentos favoráveis à tese. Então, se você olhar aí o esqueminha que eu coloquei para vocês, vocês vão ter a análise de um argumento favorável à tese, análise de um segundo argumento favorável à tese e análise de um terceiro argumento favorável à tese. Os argumentos são as coisas que vão provar essa opinião, que é a tese. Então, voltando lá, a tese é uma opinião. Então, eu falo assim, o carro da Fiat é o melhor. No desenvolvimento, eu vou provar essa opinião. Então, eu vou dizer que o carro da Fiat é o que tem melhor motor, eu vou dizer que o carro da Fiat é o que tem melhor estética, eu vou dizer que o carro da Fiat é aquele que é eleito como melhor na categoria tal pela revista tal, que revende bem. São argumentos, são elementos que provam a tese. Eu posso ter inúmeros argumentos, mas num texto de 30 linhas, eu escolho de 2 a 3 para aprofundar. Porque argumentar não é só citar, gente. Argumentar é aprofundar, provar. E depois eu chego à conclusão. A conclusão, ela volta na ideia da tese. Olha, diante de tudo que foi exposto, realmente o carro é ótimo. E eu posso apresentar uma solução ou uma consequência, se houver. Por exemplo, então todos deveriam comprar um carro desse. Ou, consequência, é o carro mais vendido no Brasil, é o carro mais vendido no estado tal. Então, sempre uma ideia circular. Esse é um primeiro esquema. Mas eu vou ainda falar de um segundo esquema agora, porque se vocês notarem, esse esquema ele fala só de argumentos favoráveis à minha ideia de tese. E nós temos a opção de um outro esquema que trabalha com os dois lados, o argumento contrário e o favorável. Então, uma outra opção que vocês têm é a seguinte: você começa um primeiro parágrafo com a introdução, apresentando o tema e apresentando tese. Da mesma forma, eu falo assim, o carro da Fiat é o melhor. Depois, no segundo parágrafo, você faz a análise de um argumento contrário à sua tese. Então, você fala assim, há pessoas que não gostam do carro da Fiat porque acham que ele é feio. Depois, você vai refutar isso. Você vai dizer, olha, mas essas pessoas estão equivocadas. Na verdade, ele foi eleito como um dos carros mais bonitos no modelo X. Depois você faz um outro argumento favorável à sua tese. Você fala, na verdade, esse carro é ótimo, o motor dele é maravilhoso, não dá problema mecânico, é realmente um carro muito bom. E aí você faz, então, um desenvolvimento. Nesse caso, em um texto de uma média de 30 linhas, eu aconselho a fazer só 2 parágrafos, gente, de argumentação. Por quê? Porque só de você colocar um argumento contrário àquela tese, àquela opinião que você tem, e provar que ele está errado, que é o refutar, e depois provar que você está certo, você já vai ter que trabalhar com muito espaço. Só para falar o que é o contrário, refutar, você demora umas 9 linhas. E aí depois você vai pôr mais umas 9 linhas para o seu argumento favorável. Agora, redações maiores, de 40, 45, 50 linhas, aí vocês já podem trabalhar com um número maior de argumentos. Sempre você vai variando o número de argumentos de acordo com o tamanho que você tem, com o espaço que você tem. Por isso que é tão importante ter conteúdo. Porque se eu não tenho conteúdo, eu não tenho como preencher esses espaços de argumentação.
O quarto parágrafo, ele é a conclusão. A conclusão, ela reafirma a tese e apresenta uma solução. Da mesma forma que na outra estrutura de esquema, a introdução e a conclusão, elas são circulares. É o momento que você vira e fala assim, olha, diante disso tudo, realmente esse carro é muito bom. Sempre os argumentos, que é a parte de desenvolvimento, eles são mais específicos. E sempre a introdução e a conclusão, elas são mais gerais. A maior parte do seu texto é sempre o seu desenvolvimento. Lembrem-se disso. O desenvolvimento tem que ser maior que a introdução e a conclusão juntos.